Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de agosto de 2010, terça-feira. O verbete é o 1663, 4 páginas, 42 logias e 10 máximas. O tema, mega acontecimento histórico. Ele fica na especialidade historiologia. Definição. O mega conhecimento histórico é o fato de alta expressão coletiva, surgido no tempo e no espaço, com capacidade de mudar o curso da história subsequente. A estrutura dos acontecimentos sociológicos, a revisão dos acontecimentos históricos, o acontecimento histórico digno de registro, o acontecimento alvissareiro para toda a Terra, os acontecimentos balizadores da existência intrafísica, o nível de consciência pessoal, grupal e coletiva quanto aos detalhes e efeitos dos acontecimentos históricos. Eu li aí a metade da fatologia. Agora, o mega acontecimento histórico contemporâneo no século XXI, da ressoma em massa dos intermissivistas em função da reurbanização planetária de ordem extrafísica, na qual se incluem os cursos intermissivos pré-ressomáticos. Na argumentologia, nós temos a taxologia, 5 mega acontecimentos históricos surgidos em diferentes períodos da vida na Terra. Eles são invenção da roda, descoberta da América, Revolução Francesa, Holocausto dos judeus e ressoma dos intermissivistas. Quer dizer, vocês pertencem a esse 5º grande mega acontecimento. 3 ocorrências relevantes interrelacionadas quanto à qualidade das vidas interdimensionais da consciência neste planeta e nessa ordem lógica. Reurbex terrestre, curso intermissível, ressoma dos intermissivistas. Na remissologia, nós temos 15 itens que nós destacamos. Aparecimento dos evoluciólogos, cosmoevoluciologia, extra-pauta, parasincronicidade e surpreendência. Frase enfática. Os mega acontecimentos históricos ocorrem de tempos em tempos na Terra e trazem sempre renovações de alguma natureza evolutiva para todos os componentes da humanidade. Como encara você a chegada dos intermissivistas a esta dimensão humana? Você admite a condição operacional evolutiva dos intermissivistas? De modo que isso aí é bom, né? Essa turma toda que pergunta a respeito, hoje é o dia do estudo da sociologia. É aquilo que nós estávamos falando aí, é o Max Weber, não é isso? Sociólogo. É um negócio aí brabo. Agora, a pergunta. Temos um grupo que visa investigar as cartas psicografadas pelo Chico Xavier. Essa pessoa é de São José do Rio Preto. Gostaria de saber, na opinião do senhor, se aqueles nomes e sobrenomes citados nas tais cartas eram fruto de uma pesquisa prévia ou eram autênticos. Olha, existe aí uma terceira posição que você não falou. A pesquisa prévia, esses médios todos que hoje são da indústria da mediunidade psicografada, e hoje tem muitos médicos que são industriais, eles vivem disso, esses fazem pesquisa prévia direta. Agora, tem aqueles que são autênticos, e que isso é só, não chega nem a 10% dos psicólogos, a maioria não são. Agora, existe um outro, que eles são autênticos, mas ao mesmo tempo, tem uma pesquisa prévia que não foi eles que fez. O povo vem e fala para ele o que aconteceu. Tem gente que mandava carta para mim para eu receber mensagem assim, eu nunca recebi. Mesmo depois que eu deixei o movimento espírita, eles mandavam com os dados todos. Fulano, como é que era o apelido dele em casa, como é que ele chamava o povo, tudo. Tudo já mastigado para fazer. Então, que isso existe, existe. Agora, isso faz parte da indústria da mediunidade atualmente. O povo que vive disso. Outra pergunta. Quando jovem, quais eram os seus critérios para decidir quais temas estudar? Como o senhor decidia que línguas estudar? Por exemplo, eu falo francês, inglês e espanhol, mas me embasei na minha profissão. Daqui por diante, como eu decido quais línguas aprender, se eu me basear na afinidade
Irei me voltar às vidas do passado, seria a automimese? Minha formação é em relações internacionais. E nesse âmbito sou capaz de enveredar por vários caminhos. Devo decidir pelo que as circunstâncias que a vida me apresentar? Olha, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: eu decidi estudar vários idiomas, não era um processo apenas de conversação, mas o problema de traduzir e entender certas coisas para poder fazer tradução e entender os livros de todo lado. Agora, isso foi devido aos fenômenos parapsíquicos. Eles é que me levaram a isso. Então, eu cheguei a fazer tradução, por exemplo, de árabe, de livro, que tinha processo, mas muito contexto em árabe, porque me interessava para saber o que a pessoa estava falando. Agora, no seu caso, se você trabalha em relações internacionais, você tem que saber uma série de idiomas, mesmo de conversação, senão não vai. Eu já vi que você sabe 4 idiomas, você falou 3, mas tem mais um que você sabe, que é português, que eu estou vendo que você sabe aqui. Então são 4. Agora, o problema aí é ver aquilo que a gente precisa para o trabalho, para atingir o objetivo que a gente demanda, aquilo que a gente procura. Então, para isso é que a gente tem que estudar. Tem que queimar as pestanas com o poliglotismo a partir disso. No seu caso, quanto mais idiomas você souber, melhor. Em relação à parapatologia, segunda linha, a revisão dos acontecimentos históricos, hoje existe o conceito de restauração histórica, a exemplo das cotas para negros. Essas políticas afirmativas com o objetivo de restaurar injustiças cometidas no passado são positivas? Depende. Por exemplo, essas cotas aí, isso é besteira, isso chama atenção para o racismo, eu sou contra. Mesmo que ainda não seja levado em consideração o aspecto multidimensional do processo, eu acho, por exemplo, que no caso disso aí, precisa de melhorar o ambiente das escolas, a orientação que se dá aos concursos, a orientação da reeducaciologia, como eu chamo. Isso é que eu acho que é importante. Agora, essa restauração histórica que eles falam, isso é aquilo que nós chamamos de revisionismo. Esse negócio de revisionismo tem que ir com calma, estudar isso com calma. Tem muita bobagem no meio disso. Revisionismo. Tem muita coisa em matéria de revisionismo. Poderia dizer o que é negocinho? Não, não é negocinho, é negocinho. Esse aqui deve ser tipo mineiro. Mineiro é que corta tudo, então tudo fica no sim, pequenininho, mirim. Então, negocinho. Negocinho que nós falamos aqui é quando uma pessoa quer dar um desconto. Ela quer dar um desconto na situação para ver se ela se encaixa, para ver se ela tem recursos para entrar naquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer a TENEPS, não todo dia, mas quando quer, quando ela deseja. Enfim, é o negócio do negocinho, tudo errado. Ou a pessoa faz a coisa correta, ou desiste, esquece do assunto, vai cuidar de outra coisa, vai fazer negocinho em outra área, abaixar no outro centro, pegar outro terreiro, esse aqui não dá. O negócio todo aqui é esse. De modo que esse negocinho, eu vou trazer o verbete aí qualquer hora, com os tipos de negocinho. Nós estamos estudando aí. Outra pergunta. Levo uma vida saudável e não tenho motivo para assédio, mas em certos momentos sinto sensações estranhas e negativas. Faço o estado vibracional e outras técnicas, mas de vez em quando os sintomas vão e voltam. O que pode ser? Se der alguma sensibilidade, me perdoa. Isso é assédio. Aí, isso aqui já é negocinho, ó. Está querendo fazer o negocinho. Não adianta, se você está sentindo que tem sensações estranhas e negativas, precisa de ver. A maioria disso é assédio. São as energias carregadas, difíceis, bloqueadoras. É preciso de ver o que você faz. Estado vibracional para você. Vamos entrar nessa. Ficar firme. Outra. Na Revolução Francesa, houve o regime do terror com mortes em série pela guilhotina. No Holocausto dos judeus, houve o regime nazista dos morticínios em massa nos campos de concentração. No nosso atual contexto, da ressoma dos intermissivistas, há o regime da violência desmedida e da insegurança. Na maioria dos mega acontecimentos históricos, há essa ressoma de conselhos simultânea à eclosão desses movimentos. Há uma movimentação extrafísica prévia? Não. O negócio é mais sério agora. E agora que estão vindo os intermissivistas, eles vieram para contrabalançar as conselhos. Porque ia colocar muito
a capetada toda aqui. Então tinha que colocar, vamos dizer, a serafinada toda aqui, os serafins, os querubim, a querubinada. Então veja, entre a querubinada e a satanizada toda, é preciso dar um jeito. Foi por isso que hoje é diferente a partir disso. Agora, nós vivemos também com a população da Terra como nunca existiu. Há uma explosão demográfica. Aí, para a pessoa entender, tem que ver meu livro lá, que eu escrevi um livro, 1584 páginas, Homo sapiens reurbanizados. É só ler que tem tudo lá. Outro senhor respondeu a uma pessoa que para ir para um planeta mais avançado teria que dominar esse planeta. Poderia falar mais e exemplificar sua resposta? Como seria esse domínio? Ora, isso aí nós estamos falando já há alguns anos. Seria bom você ler o que nós chamamos de serenão, o Homo sapiens sereníssimos. É justamente isso. Ele chega num ponto que ele adquire uma serenidade, porque ele conhece tudo que se passa aqui na Terra. Com isso, então, a Terra já não tem mais nada para ensinar a ele. Ele já pode ir embora. Entende? É diferente da Consreal transmigrada. Totalmente diferente. É outro antipodia, outro extremo. Então, ele já domina tudo aqui com tranquilidade e ele é sereno. Essa serenidade caracteriza o processo da cognição, do conhecimento. Então, o problema é esse. É a terceira de soma, o que no orientalismo eles gostam de chamar de moksha. Agora, aqui outra pergunta. Enviei com uma pergunta no dia 7/8 e assistindo a tertúlia foi relatado que meu problema no momento é autoassédio, gerando heteroassédio e que é necessária a prática contínua do EV, contudo não tem conseguido a persistência, ou resultado nenhum, por maior que seja a persistência, durante a tentativa de mobilização das energias rapidamente, surgem pensamentos inoportunos de baixa autoestima, por não conseguir nem esterilização energética. O que eu posso fazer? Fiz minha inscrição para participar do ECP3 em Uberaba. Então tá. A primeira coisa é a seguinte, você deve insistir no estado vibracional. Isso aí é importante. E arranje um ambiente mais tranquilo. Não crie nenhuma discussão com ninguém. Abençoa o universo. Isso pode ajudar você. É a saída. Agora, lá no ECP3, você vai ter gente que você pode conversar com calma, explicitar a situação. Isso vai te ajudar. Que dia que é o ECP3 mesmo? Você sabe? É em setembro, né? Agora aqui outro. O evangelho do cristianismo não seria um mega acontecimento histórico? Até um certo ponto, mas não é lá essas coisas, porque deu mais guerra do que paz. Não é? Ou um negócio doido. Até hoje, o cristianismo é uma das causas básicas de guerra, de belicismo. É o cristianismo. Já tem gente que aprovou isso tudo aí na historiografia. Mas é um acontecimento. Tem vários desses grandes, né, que a gente pôr. Por exemplo, tem gente que gosta de falar também o processo de Gutenberg com a imprensa também, foi um acontecimento muito sério. Eu coloquei ali 5 para chamar a atenção, mas nós fomos estudar, tem muito mais. O 11 de setembro foi agora um recentezinho, né, sobre terrorismo. A divisão dos acontecimentos em antes de Cristo e depois de Cristo revela uma imposição religiosa, ressaltando, eu não uso isso como maior ou mega acontecimento, isso é besteira. Que outro marco histórico poderia substituir essa maneira de datação histórica sem recair? Escuta, eu não uso antes de Cristo e depois do Cristo. Eu uso a técnica judaica. Antes da era comum e era comum, que é AEC, tudo com ponto, e AC, antes da EC, era comum. Então isso é que é a coisa mais séria. Eu já uso isso há muito tempo. Olha bem na enciclopédia, qualquer um vai ver. Não tem nada de antes de Cristo. Agora, Cristo, ele mudou as coisas porque ele fazia autopromoção, né? Ele falou que o reino de Deus está próximo. Até agora, faz 2 milênios, mas chegou aí, aquele negócio que eu falo. Ele era um meninão, né? Jesus Cristo era um menino, mas fora de série, porque mudou até o calendário. Agora, o calendário só mudou aqui, na parte ocidental. Vamos devagar com esse andor, não é assim. Professor, o ECP3 vai ser dia 3 a 5 de setembro. 3 a 5 de setembro, então tem o ECP3. Então tá bom. Esse aí é bom a pessoa ir lá.
Todo mundo que a gente está falando aqui em estado vibracional. Outra aqui. Existe alguma unidade da Conscienciologia aqui em São Paulo que me aceite como cobaia? Ou é só em Foz que os laboratórios funcionam? Cadê a turma da Consciência? Pode falar aí, por favor? São Paulo. O nosso próximo curso de Consciência Cobaia vai ser no feriado de novembro. É um curso aberto para quem quiser, voluntário, que nem diz o professor Walter. E a partir do ano que vem, a Consus provavelmente vai fazer itinerâncias desses cursos. Mas o próximo curso é só em novembro, tá? Feriado de novembro. Aqui em Foz. Agora, gente, resido em Manaus, no Amazonas, e faço TENEPS há 11 anos. Durante a TENEPS, sinto bem as energias, tenho extrapolações mentais somáticas, mas não tenho clarividência. Atualmente me encontro em viagem pela Europa, por 3 meses. A viagem foi planejada, bem como minha mudança para Foz. Assim que retornar ao Brasil, conforme conversei com o senhor da última vez que estive no CEEC. Realmente, essa nossa amiga conversou isso tudo aqui. Pensei muito com os amparadores como iria acontecer a TENEP durante os 2 meses e meio de viagem. Fiquei 1 mês em Portugal, envolvida com estudos. A coisa se resolveu de uma maneira muito interessante. Antes, iria ficar em quarto coletivo na residência estudantil, mas acabaram me destinando, sem minha intervenção direta e sem custos adicionais, um apartamento individual. Isso aqui é assistência, hein? Senti as energias dos amparadores muito forte e praticamente a qualquer instante que evocasse. Estou há 14 dias no sudoeste da Alemanha. Ela está em Köln, passando uma temporada com minha irmã. Sinto aqui que os amparadores estão atuando de forma bastante diplomática e comedida, em função de a minha irmã se envolver com outras buscas espirituais, como budismo, reiki, yoga, meditação e fazer suas rezas diárias. O ambiente aqui é tranquilo e de paz. Tento também conversar um pouco com ela, porém com prudência para não fazer estupro evolutivo. Quando penso no reurbanizador, recebo banhos de energia suave, difuso e prolongado, cada Alemanha. Pergunta, devo continuar me disponibilizando para a TENEPS? É lógico. Na verdade, não consigo pensar em não fazer a TENEPS. Antecipei o horário em função da claridade, quando exteriorizo as melhores energias para todos e me disponibilizando para os amparadores, mesmo sentindo mais desconforto térmico, ora calor, ora frio. Tenho aproveitado esse desafio para me superar, e uma vez com menos percepções parapsíquicas, procuro investir mais no animismo, exteriorizando a energia com mais vigor. Estou agindo de forma equivocada? Não, tudo indica, não estou vendo nada demais aí, está tudo ok. Poderia me dar alguma orientação? Fico aqui ainda mais 16 dias, quando então parto para Londres, onde permanecerei por mais 17 dias para visitar outra irmã antes de retornar ao Brasil. Está mandando um abraço e a gratidão e etc. Tal. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o ideal é você continuar aí com os seus processos de energia, ajudando o que você puder. O caminho é por aí, né? Ela está indo bem, está sentindo lá o processo de assistência, não pode deixar isso, julgar fora. Agora, gente, ó, tem aqui esse cartaz que eu desejo depois que alguém coloque lá fora. O processo todo é o seguinte, é um congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Você sabe, aquela cirurgia que através do que vê da ilustração eles fazem a cirurgia. Então o negócio é muito sério, é das mais avançadas que tem. Eu recomendaria a todo mundo da radiologia e dos médicos nossos aí a esse congresso, a participar dele. Quem dirige o processo é o nosso chefe, cadê o Alan? Você quer falar alguma coisa sobre o assunto? Seria bom você falar. Que ele é que representa aqui, o local é ele. Está falando aqui dos dados. Aqui, ó, tem também todos os dados e a literatura a respeito. Se alguém quiser ver, ó, está aqui. Agora, eu sou favorável que os médicos aí que mexam com o processo, das máquinas, da medicina, que apareçam lá.
Mostra o que é que vocês estão procurando fazer, o que vocês já conseguem fazer em Foz. Na realidade, é a primeira vez que a sociedade faz um congresso aqui em Foz do Iguaçu, com esse porte, né, um congresso internacional, em que vão estar presentes as maiores autoridades no assunto, que são um campo da medicina que é relativamente novo, 40 anos por aí. E é a minha especialidade, a gente está tentando trazer isso para Foz e implementar isso no Hospital Costa Cavalcante, né? Então nós conseguimos, até uma grata surpresa, ter o congresso aqui esse ano e franqueamos para todos os colegas da comunidade médica de Foz do Iguaçu, do hospital, lá do Hospital Municipal também, já enviei o convite para o Dr. Roberto Almeida, lá para o secretário municipal, para que todos tenham a possibilidade de ir para conhecer esse avanço tecnológico, que é a técnica de intervenção, né, a técnica de tratamento guiado por imagem. É isso aí. Se eu estivesse exercendo a medicina, esse congresso era para mim. Esse aí eu queria entrar. Vale a pena. Hein? Gente, outra coisa. Tem uma nossa amiga lá em Brasília, que é a Graça. Ela tem o mesmo nome da minha mulher, Graça. Ela, então, ela estuda uma opção de coisa em matéria de história. É justamente o tema de hoje. A Mabel trouxe o livro que ela mandou para mim, tudo conhecido, você sabe o negócio da sincronicidade. O Egito antes dos faraós. Fora de sério o livro. Eu já estive examinando aqui, pesquisando. É Edward Malkowski. Agora, as suas misteriosas origens pré-históricas. Quer dizer, o Egito antes dos faraós. Isso aqui é aquele meu negócio. Agora, ela mandou para mim, divida os caixões de granito de Serapim. Ó. É isso aqui, ó. Porque isso é uma das coisas que eu falo, que nas minhas lembranças, a gente entrava num tipo de caixão, é mais ou menos esse aqui, fortão assim, grosso. Agora, só que ele tinha uma espécie de clarabóia, e era maior um pouco do que esse aqui. E isso aí ficava dentro de um campo organizado lá de energia, e que tinha construção também de pedra, todo lado. Agora, ela ouviu eu falar nessa história, por isso que ela mandou, porque realmente a foto aqui do caixão, realmente é isso aqui. Só que ele era maior e tinha uma abertura. E a gente ficava enquanto lá, durante a temporada, para depois sair e se projetar. Agora, o livro é muito bem feito. A pessoa está estudando aqui, o especialista está estudando os processos, já fazem 17 anos só sobre esse assunto aqui. Começou em 93. Agora, tem muita coisa interessante. Ele fala também a comparação do alfabeto grego e o vocabulário maia, com a tradução do seu significado, e as coisas que envolvem isso para ver o problema do Egito e tal. Hein? O autor é Edward Malkowski. É com K e W, Malkowski. Agora, é da Cutrix, a editora Cutrix, tá certo? Vale a pena ver o livro, é interessante. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estou aqui com as pontuações do CAEC, feitas agora, anteontem, e eles estão começando a fazer as pontuações da Cognops. A do CAEC, por exemplo, nós estamos com 607 voluntários residentes em Foz. Pela última. Isso aqui alcançou o teto. Nós nunca tínhamos passado de 600. 607. Estão aqui, hoje. Agora, aí tem aqueles totais todos que nós conhecemos. Os artefatos de saber da holoteca já chegam a 765. Quer dizer, já tem 3/4 de 1 milhão. Daqui a pouco não vão ter 1 milhão. Já vai ficar uma coisa mais consistente. Agora, só de livro nós temos mais de 84 mil atualmente. Tem um monte, uma série de coisas. Agora, as pontuações da Cognops estão começando a fazer, isso aqui vai dar algumas páginas, para colocar tudo, os dados, etc. Eu estou examinando também para depois dar umas recomendações, alguma ideia sobre o assunto para a gente fazer. E colocar tudo que nós temos disponível dentro do bairro Cognops. É muito interessante aqui o processo que vai ficar depois, essas pontuações, porque isso é o portfólio da Cognops, até um certo ponto. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês
falando aqui nos processos de historiografia, essa condição geral aí da turma, que é a autodiscernimentologia. Segundo a mental somatologia, o princípio consciencial surge ignorante. E, em certo período evolutivo, não é racional e nem irracional, mas ele é capaz de razão. Ele é capaz de razão, quer dizer, capaz de raciocinar. Até chegar a passar o gargalo mítico, ou seja, aceitar o princípio da descrença que nós aceitamos aqui hoje, e alcançar o autodiscernimento para acertar mais e errar menos. Então, veja, essa é a nossa condição evolutiva atual, do curso intermissivo e da nossa condição aqui de cognopolita. Primeiro, a ignorância. A gente não é racional nem irracional. Depois, nós temos uma certa capacidade de raciocinar. Depois, com o processo disso, vem a razão, a pessoa sai do processo do fanatismo. Problema mítico, as superstições, essa história toda. Aí ele começa a fazer pesquisa por ele. Por exemplo, o cientista convencional ainda não passou isso. Por quê? Ele não faz a pesquisa dele. Então ele tem que chegar na pesquisa de si. Isso é o princípio da descrença. Agora, aí nasce o autodiscernimento do mental soma. É o paracorpo do discernimento. E nós, então, começamos a acertar mais e errar menos. Enquanto tiver antes disso, ou seja, antes do curso intermissivo, a gente não pode pôr a mão no fogo para ninguém. Porque às vezes a pessoa está errando mais do que acertando. Agora, muitos de nós, e muitas dessas pessoas todas, essas consciências, elas tiveram uma vida que elas acertaram mais do que erraram. Então, depois elas vieram noutra que elas erraram mais do que acertaram. Então, esse processo, essa alternância, é que mostra o problema, que não é nem racional, nem irracional, mas tem capacidade de razão. Está entendendo? Ele é capaz de razão. Agora, o problema é usar essa razão. É o nosso caso. Vocês vejam o problema da razão como é difícil. O que é o negocinho? É querer fazer desconto da razão. Não, a minha razão é diferente dessa. Não é igual. Está entendendo? A minha teoria não é essa. A minha lógica é diferente da sua. Tudo para puxar brasa para a sardinha da pessoa. Agora, o que a gente nota nisso? Qual é o fator que faz a pessoa entrar no princípio da descrença? Mais sério. É quando a pessoa deixa o processo emocional, o emocionoso, o comocionalismo, que é o problema dos chakras, animais, etc., da pessoa e outras coisas mais. Agora veja, o que é que ajuda a pessoa a deixar isso? Para o psiquismo. Então, com isso, nós estamos dando aqui todo o arcabouço da evolução. Isso é que nós chamamos de inteligência evolutiva. Isso aí é a base do processo da inteligência evolutiva mais sério que tem. Agora, vocês têm que ver o seguinte, ponderar isso que nós estamos falando, e ver se você está de acordo, se você está de acordo com a sua racionalidade, com a sua ponderação, com a sua lógica pessoal, para ver esse alcance. A partir disso, você vai ver, fica tudo claro em matéria da PEX, PROEX, tudo fica claro. É uma diretriz, aqui mostra a realidade, como é a pessoa. Vocês entenderam bem, né? O que eu quero dizer com isso? Então, a pessoa que não é nem racional, nem irracional, mas ela é capaz de ter a razão. Mas ela não fixa. Então, você vai falar, não, mas todo mundo tem. Sim, mas não há o predomínio. O problema é o predomínio. Por exemplo, nessa sua vida, hoje, talvez seja a vida de vocês, e vocês estão tendo mais racionalidade. Todas as outras tinham muita arte. Muita arte. Vocês eram muito artista, tipo crianças, infantis, reinações de narizinho, Monteiro Lobato, a gente falou nele aí, não? Tá certo? Reinações de narizinho. Sai dessa. É isso aí. A galinha dos ovos de ouro, o velocino de ouro. Está entendendo? As mínimas noites.
Tá certo? O que você queria? Valdo, isso aí tem a ver com o que você já falou também da natureza humana, que em tese ela não é nem boa nem má, né? Vai o instinto até que ela vai se liberar. Mas isso aqui é o princípio consciencial. E eu queria aproveitar e perguntar aqui na página 21, trinomiologia, se eu pudesse aprofundar essa relação desses três tipos de fatos. Retrofato, fato e parafato. O problema todo é o seguinte, por exemplo, o retrofato. Isso é a retrocognição da pessoa, que ela pode aplicar algum conhecimento que ela consegue aurir daquela lembrança, ela aplicar na vida atual. Isso é um processo mais difícil e mais sério, mas que funciona. Esse seria o retrofato. O fato é a aplicação disso. E o parafato é a hora que transcende e que vem o extrapolacionismo. Então enriquece. Você pode falar assim, não, mas a retrocognição já pode ser um parafato. Em termos, depende do tipo e da natureza da retrocognição. O processo da memória pode ter aspectos apenas factuais, genéticos, orgânicos, somáticos. E pode ter também uma implicação de parafenômeno, uma coisa mais avançada, mais séria, e, vamos dizer, com maior profundidade dentro da holobiografia da pessoa. Então, o trinômio retrofato, fato e parafato, ele pode encadear uma visão de conjunto que faz como se fosse uma reação em cadeia. Isso aí é que a pessoa tem que pensar. Dentro do processo da cronêmica e o problema também da holomnemônica. Então, vale a pena a pessoa ver isso do ponto de vista histórico, e que é o tema do verbete aqui, e do ponto de vista sociológico, que também é o tema do verbete. Isso é muito importante. Outra coisa, a própria antropologia está dentro disso aí. A politicologia está dentro disso aí. Então, a historiografia, ela pode vir e explicar uma série de condições. Agora, com a holomnemônica, e você aplicando todo o processo do passado, do presente, e a capacidade já de discernir alguma coisa no futuro, através do parapsiquismo, tudo melhora e se amplia. A cosvisão, por exemplo, ela pode ter um pé no retrofato. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, com isso, a ampliação da panorâmica é um fato. E ajuda muito mais. Tudo fica mais nítido, mais claro. Uma outra coisa. Uma pessoa que tem retrocognição, é muito importante estudar esse trinômio. Rocha? Por quê? Por quê? Vamos raciocinar. O problema todo é que, com esse caso, de ver o passado, ver o presente, ver o futuro simultaneamente, a pessoa começa a entender a sincronicidade, começa a entender a interatividade dela com a realidade do cosmos, começa a entender melhor o processo do fluxo do cosmos, junto das reações que ela faz, começa a entender a qualidade da aplicação que ela faz, da energia imanente, e por aí vai. A coisa toda deslancha, aumenta, se amplia. Agora, eu vejo isso, que esses trinômios, por exemplo, que eu faço, polinômio, binômio, o povo ainda não viu o alcance disso, tem que ir com calma. E alguns são terríveis, por isso que eu estou aumentando. Eu quero dizer para vocês que lá no detalhismo já tem 21 verbetes já, com 11 no mínimo. 21. Eu quero chegar a 50 para começar, ter uma ideia. Eu já cheguei a 21, só nesses dias. Agora, estou fazendo alguns que vão ainda aparecer aqui, que a maioria deles tem 11. Para a gente ver como é que fica. Agora, isso aqui também, Valdo, é um recurso para a questão daquilo que você fala da irresistibilidade do argumento, né, de uma consciência ali superior,
para algumas orientações, né? Porque, por exemplo, até aquele trecho do Cristo Espera por Ti, que a Rosselane tem a visão, né? Toda a retrocognição ela tem para compreender o momento dela e o futuro que seria vir num corpo de homem, né? Mas você vê. Você tem os três aí. Mesmo lá no fim de tudo, ela ainda não lembrou de tudo. Sim. Eu preciso falar, mas você também era. Lá, olha bem. Porque ela se questionou, cadê, onde estou, né? Dentro daquela história toda. Ali tem uma série complexa da condição de rememoração. Mas ali foi E tudo começa por causa disso. o retrofato, o fato que ela estava ali e o futuro que Esse viria é o como corpo flashback. de homem, né? Por isso que eu falei que o flashback pode ser muito bem feito. Eles fazem muito esse flashback nesse seriado, assim, tipo Star Trek, Star Wars, esses que têm problema de ficção, né? Agora, o nosso caso aí é que tem muita coisa baseada nos fatos mesmo, claro, aí é evidente. Só a pessoa vê, tem lógica. A exposição disso seria boa para tirar muitas conclusões avançadas do processo. Vale a pena. Professor, Sim. Página 21, binomiologia. O binômio historiográfico Resoma dos intermissivistas, Resoma das Conreus. Com os réus. Agora, isso também pode ser item de antagonismologia? Também, até um certo ponto, Pode. né? As duas, porque são dois extremos. Eu falei aí antes já sobre isso. Sim, sim. Mas... Agora, o processo é que aqui é um binômio historiográfico. É da ressoma, é ressomático. É um binômio. Eles estão juntos, um depende do outro. Então, por exemplo, vocês vieram para retemperar o caldo. Esse aí é chamado caldo sociológico, tem vários nomes para isso. O caldo étnico, etc. Pode ser tal. que nessa binomiologia aqui, esse acirramento desses fatos, causados pela ressoma das conréus, né? Com esses atos condenáveis e tal, até para a grande maioria da massa humana hoje. Isso aí já poderia ser um contexto dentro de um plano de evolução que levasse à fuga da crença, à apostasia religiosa, a uma mudança desse. E a gente falar essa verdade, fazer reciclagem. O problema é o seguinte, é que são vários fatores e várias instâncias que vão pressionar a reciclagem. Então, por isso que a gente fala, a reurbanização extrafísica, ela faz pressão em cima da reciclagem humana. Uma coisa puxa a outra. É isso que eu explico lá no livro Homo Sapiens Reurbanizado. É uma saída. Nós temos que lembrar o seguinte, que todos esses homo são sapiens. Quer dizer, são sapos já conscientes. Eles estão sabendo o que se passa. Então, por exemplo, a consréu transmigrada, ela é sapiens. É um Homo sapiens sapiens. Então, como é que fica? A gente tem que entender o processo, como é que é. Bom, na página 22, a dimensiologia, o número 3. A ressoma dos intermissivistas. Eu queria Os saber fatos, os resultados do concretismo existencial por parte dos intermissivistas, entre os acontecimentos de maior repercussão para o futuro da vida humana. Eu queria saber o que é mais, o que pode ser destacado mais de repercussão. Uma das coisas mais futura. sérias que tem aqui é a ecologia. Estão transformando a Terra numa lixeira planetária. Isso está errado. Então, a ressoma, nós, intermissivistas, temos que combater o processo da poluição e as loucuras dos anti-ecologia ou anti-ecologistas que tem por aí. Tudo a gente tem que falar, trabalhar com isso. Está dentro da reurbanização, agora a repercussão histórica futura, o que poderia ser? Por exemplo, vocês viram esse ano como é que estão as coisas de incêndio e de inundação? Há um monte de lugar que nunca aconteceu nada daquele jeito. O próprio Brasil, o negócio aumentou 500% em matéria de incêndio esse ano. Como é que é isso? Isso é o calor, aumentou, etc. Como é que fica? O Agora, essa processo. ecologia já É o espontâneo, fogo espontâneo, incêndio espontâneo, tem vários nomes para isso. ela tem que ser mexida já, né?
Mas Agora, o povo fica pensando que isso foi só a gente que tacou fogo lá, no negócio não. Tem o processo da a carburação espontânea do negócio. falar em quem, eu percebo que aqui em Foz, eu não sei se é a origem, eles queimam mais do que o comum, mato por aí. Mas o povo não tem noção, né? Falta muita instrução, muita educação desse processo. O povo é um perigo, tem jeito. Tem que trabalhar muito com isso aí. Agora, a ressoma dos intervencionistas é a sua ressoma. Você é um cara responsável por essas coisas. Você tem que colocar a boca no trombone ou no micrófono Então, você para falou, expor essa situação aí. você falou de incêndio, hoje eu vi aqui no jornal que Brasília está com um nível de poluição igual a São Paulo por causa das É queimadas. uma vergonha. Veja bem, lá era campo, tudo limpo, zero partícula no ar. Eu conheci Brasília assim, aquela área toda, antes da inauguração. Como é que é isso? Poluíram tudo. O Roriz deu uma porção de terra, né, na estrada lá, né, para fazer aquilo, deve ter piorado mais. O chamado entorno de Brasília, esse entorno é todo torto, todo esquisito. No entanto, tem lugar lá que chama Águas Lindas, tem uns lugares assim, sai dessa. Na taxologia, o senhor escolheu muito bem escolhidinho esses mega acontecimentos que o senhor colocou. O senhor fez uma lista pequena de 5. Daí, eu queria entender, se o senhor pudesse explicar mais, a nossa relação, né, nós enquanto intermissivistas, ressomados, com o Holocausto dos judeus. O Holocausto era uma coisa que tinha que acontecer, era tipo ponto de saturação do planeta. Como é que Não, aconteceu a parte patológica. Por exemplo, vamos entender, a invenção da roda foi uma coisa positiva. A descoberta da América também. A Revolução Francesa era para ser, não foi tanto, já foi mais ou menos. Aí piorou tudo com o Holocausto. Agora vem a ressoma dos intervencionistas, para contrabalançar com os réus. Agora, tem muitos... Agora você vai ver que isso está seguindo um ritmo. Agora o pior não é isso. O pior é a explosão demográfica, que tudo aqui aumentou a população demais atualmente. Gente, em 1950, a população do planeta era 2,5 milhões. Hoje são 6,5 milhões. Como é que é isso? Nunca aconteceu nada desse jeito. Quer dizer, o que vocês vieram fazer aqui? Mas não... Vocês não são do curso intermissivo? O que vocês estão fazendo aqui? Mas o senhor diria Essa que... cara de pau. O que é que vocês querem? Tem que assumir o processo, vamos trabalhar com isso. O senhor diria que em outros planetas também Tudo o tem a processo fase de de piorar? mudança. Pode mudar os nomes, mudar isso, mudar aquilo, mas tudo tem a fase por causa do processo de evolução. O princípio consciencial obedece a um processo matemático de evolução que serve para qualquer ponto ou instância do Serve para código. qualquer planeta, para qualquer psicossoma, né, que a consciência se apresente. Não faz muita diferença, vai ter que passar por essa... Agora, o negócio que tem é muita consciência. É muito princípio consciencial. O negócio é esse. Cada vez vai ter Não mais. dá né? para pôr no bolso. É demais. O problema todo é ver isso. Já pensou? A parapopulação, como é que não é? Aqui na Terra, o povo já quer fazer negocinho sobre isso, você sabe, já tentaram fazer comigo, né? Mas não pode ser nós por um. É muita gente na Terra. Assim, faz o cálculo pela história, você vai ver como é que é. Agora ele não, quer diminuir, vamos diminuir isso. Quer dizer, se fosse por conta dessas pessoas, já tinha exportado o povo todo para ficar só eles aqui. Agora, professor, uma outra dúvida que eu tenho. O senhor diz que aqui tem muito intermissivista que esteve na Segunda Guerra Mundial. Sim. E muitas com os réus são... Agora a maioria foram vítimas. Pois é, como é que é isso? Precisou estar junto para agora poder ajudar, para aumentar a empatia? Existe esse mecanismo também? Não, a pessoa vem porque ela está com a ficha positiva, né? Aí passa na frente dos outros. A ficha positiva. O intermissivista passa na frente dos outros, é isso? É o jeito. Nós precisamos de gente aqui, intermissivista.
Então eles estão canalizando isso aí, vendo o que faz. Uma outra coisa, pensa bem. Eu tinha falado isso há alguns anos que eu estava vendo. O caso do macrosoma vai ajudar demais a Terra agora. Por quê? A hora que tiver uma porção de consciência que já tem capacidade de pegar macrosoma, eles já vão assumir uma condição dessa, eles passam na frente dos outros. Porque vai ajudar o processo Quanto mais da Terra. positivo, mais vai passando. Todo mundo quer, né? Toda mãe quer. Então a tendência por esse lado é ampliar. Agora, o negócio que abaixa é o processo de vir muita consréu. Que é isso que eles estão calculando até 2075. Mas o processo da Então, aí, superpopulação favorece, né? Havia um por isso que é bom a gente falar, para ver os intermissivistas, eles ficarem mais abertos, mais autoconscientes, para contrabalançar a chegada das consréus. Então, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, lá em casa nós somos 2 pessoas. Isso é uma pessoa ainda jovem, menos de 30 anos. Nós somos 2 pessoas. Então, sei, amor, o teu negócio está mais para cá. Tem que aumentar aí, às vezes eles colocam baixo. Mas então, a pessoa vira para mim e fala assim, nós lá somos 2. Eu tenho uma leve impressão que eu tenho uma tendência de ser intermissivista. Agora, meu irmão é totalmente consréu. Assim, está ótimo, você está dentro dos quadros da situação. Está bem 50-50. 50-50. O senhor diria que, de repente, os intermissivistas vão ter famílias que vão, não vai ser só 1 em 17, mas vai ser uns 5 em 17? Vai. A tendência é essa, né? Está mais Não, capacitado, mas nem não é mais. isso, mas tem outra coisa melhor ainda, que há muitos anos eu tenho falado. É que numa determinada rua, uma cidade brava, tem 5 beneficistas funcionando. Aquilo vai ajudar, vai equilibrar o processo. Então nós temos uma série de condições para equilibrar. Vamos ver se a gente faz como o cara aí está querendo, em cada capital fazer uma cognófise. Isso é para começar, né? Vamos ver, né? Tudo é possível. Afinal de contas, eu sou da historiografia, do empreendedorismo, da sociologia e mais alguma coisa, se vocês quiserem. Professor, aqui, professor Rosa. Eu só queria seguir a mesma linha que ela estava falando, Rosa, já te passo. É porque o senhor falou agora do macrosoma, né? E antes o senhor falou do caldo retemperado, e eu queria compreender um pouquinho mais o aspecto da paraforma do holossoma. Por exemplo, o próprio holossoma, ele poderia pressionar de maneira positiva, no sentido de ter macrosoma, macrochip, dragona, uma percepção extremamente acertada em termos de parapsiquismo e um mental soma extremamente desenvolvido em alto nível. Tudo isso que você falou, você pensa só numa coisa. Uma pessoa vai nascer num lugar, vai trabalhar ali no holopensene. Como é que fica aquele holopensene? Ela vai influir demais naquilo, positivamente. Isso muda para uma série de pessoas. Entendeu? A contaminação positiva, o contágio evolutivo da coisa. Isso é um fato. Então, esse retoque, ele, de uma certa forma, pressionaria de maneira positiva a pessoa a acelerar os processos desde cedo para influenciar. Acelera tudo, né? Sim. Dá um dinamismo, etc. Agora, o nome não é esse, não. O nome é catálise. Os intermissivistas são catalistas ou catalisadores. Eles vieram para fazer catálise evolutiva. Mas, são vocês. Agora, por isso que eu já me bato. Cadê o livro? Porque o livro, ele é um objeto fático, objetivo, funcional, fisiológico. Sim, mas o senhor concorda que a gente fazendo uma segunda leva de curso intermissivo, os mega enfoques pretéritos, Sim, eu tenho que falar primeiro, porque vocês estão aqui. Sim. Depois a gente pensa no resto. Sim, é que eu também refiro nessa nova leva. Né? O pessoal ele vem mais polido, mais maciado. O meu problema agora, a minha briga é aqui. Sim. A arte marcial é aqui. O boxe é aqui. Tem que dar um jeito em vocês. Cadê o livro? Como diz o cara, quede o livro. Quede. Quer dizer, o quede parece, né?
Tênis. Então, só para a gente fechar, eu sei que o senhor se refere a nós, mas essa pressão que o próprio holossoma mais maceteado estaria exercendo seria uma pressão positiva, qualificadora, no sentido da própria pessoa iniciar bem mais cedo, né? 4 anos, 3 anos, 5 anos, enfim. Já vem com todo o arsenal, já vem com todo o arcabouço. Ok. Isso que eu queria saber. Pouco a pouco essas coisas vão se organizando. Bit by bit. É igual aí, ó, as pessoas começam a se sentar juntas com o mesmo laptop. Aqui, ó, as duas. Os afins se atraem, isso é inevitável. Então, Professor, página 20, atributologia, o senhor fala no autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva. A pergunta é o seguinte: quais os componentes maiores, assim, que devemos preconizar, assim, com mais ênfase, da holomaturidade? a holomaturidade, a primeira inteligência evolutiva. Agora, isso mostra que a pessoa tem discernimento. Se ela tem discernimento, ela tem que ter cosmoética. Se ela tem cosmoética, ela tem que ter o princípio da descrença. Se ela tem estudo, ela caminha para a mega fraternidade. Isso aí exige a cosmoética. E por aí vai. Uma coisa puxa a outra. Então é essa corrente aí, é uma série de elos de ideias avançadas. Tudo interligado. Então... Agora, a inteligência evolutiva, na prática, como é que isso funciona? A pessoa começa a entender essa realidade toda. Entende? Que é aquele livro que a Graça mandou, que a pessoa está falando lá, o pesquisador, etc., da história, como é que é e tal. Na introdução ele explica isso tudo, pessoal. Eu assino embaixo tudo isso. É a ideia da gente. Com a criança, no caso com a Evolucim, esse despertar, né, dessa holomaturidade é importantíssimo, através desses componentes. Vocês são os primeiros no acolhimento. Vocês são os primeiros acolhedores que tem. Como o senhor coloca aqui, os primeiros cuidadores da vida humana são vocês. É a Evolucim. Eu acho que é muito importante, muita responsabilidade. Agora, na minha terra, o nome é, dando um nome bem popular para vocês, vocês são os colhedores de ovos. Você sabe quem é que é coletor ou colhedor de ovo, né? Sim. É aquela pessoa que vai e procura, onde é que essa galinha deixou o ninho dela? Como é que é isso? Essa gatinha, ela pariu. Onde é que ela deixou a gataria? Então vai procurar no meio do mato e acha. A gatinha arranjou um ninho e está lá. Então tem que arranjar o ninho da gata. Vocês trabalham com o ninho da gata. Agora veja, quem é o colhedor de ovo dentro da medicina? É o obstetra. Ele colhe os ovos, quer dizer, ele faz o povo nascer. Eles chamam isso, na gíria médica, colhedor de ovo. É o obstetra. No interior, o nome disso antigamente era parteira. É a mesma coisa. Vocês são os parteiros evolutivos. Afinal de contas, a mãe do Sócrates era parteira. E ele fazia o parto das ideias. Vocês estão fazendo o parto das ideias filosóficas da evolução. É a evolução. Vocês é que estão mais próximos disso. Enfim, todo mundo da evolução é obstetra. Parteiro, parteira, colhedor de ovo, ou coletor de ovo, arranja o nome que você queira. Agora você sabe que tem certos obstetras que não gostam que a gente chamava de colhedor de ovo. Obrigado. Cara, não, ele ia orientar um parto. Ele ia colher o ovo. Então nasceu a criança. Às vezes, a galinha pode, excepcionalmente, colocar 2 ovos. Agora, a mulher, geralmente, ela põe mais do que isso. Hoje já tem umas mulheres aí que estão com 5, 4, uma porção, não é isso? É muito ovo, na mesma hora que o cara colhe. Só que parteira no meu tempo não era médica. Eu nasci com uma parteira que não era médica, era parteira. Sim, mas você também. Eu também, que isso. Eu fui a fórceps. Fórceps quer dizer turquês, né? Olha só, lá na taxologia, mesmo continuando na pergunta ali da AMI, todos esses, a invenção da roda, a descoberta, a Revolução Francesa também, é algo que era para ser positivo.
tipo a Revolução Francesa. Deu ao contrário, mas era para ser positivo. Daí vem o Holocausto, que já veio negativo. Aí é porque já tinha o povo já começando a vir com Israel, essas coisas. Isso aí já pode ter sido uma rebarba lá da Revolução Francesa, do que saiu errado? Foi, até um certo ponto. Mas o problema não é esse, não. O problema é por causa do processo começar a trabalhar com o problema da reurbanização. Muita gente veio. Agora, a coisa se intensificou mesmo a partir de 1950, depois da guerra. Por isso tem muita gente que participou da guerra que renasceu logo também. Eu já contei aqui o caso do filho do André, lá, que era da família do Chico. E ele, menininho, a gente foi examinar, ele era da RAF. Ele tinha morrido no avião. E ele sabia todo o painel do avião direitinho. A gente foi olhar, era avião da RAF. O cara tinha morrido na Inglaterra, lá do negócio. Os alemães tinham derrubado o avião dele. Era como se o Holocausto tivesse sido um terremoto, do mesmo efeito que é um terremoto, que é feito para abalar mesmo, para poder as coisas virem as coisas a história toda humana tem esses grandes acontecimentos. Agora, eu estou colocando aqui só para a pessoa pensar, e coloquei as datas também de cada coisa. Mais ou menos a situação é essa, mas tem muito mais coisa, né, que aconteceu. Dentro dessa linha aí, qual que é a contribuição do Renascimento para a Conscienciologia? Não, ajudou até um certo ponto o devido processo do mental soma. É igualzinho os enciclopedistas. Esse também, é o iluminismo. Isso tudo aí ajudou. São condições, né? Outra coisa também, a própria França ajudou muito lá com as coisas todas. Sabe, em matéria de filosofia, esse negócio todo. Mas o Renascimento mais centrado na própria Itália, né? E você... É que na Itália o processo de Renascimento era muito arte, né? Arte demais, carregaram muito nisso. Agora, quando começaram a pensar mais na filosofia, sempre ajudou mais. A França ajudou. Agora aqui, pergunta. Gostaria de saber como as consciências conseguem agir sobre a vida intrafísica, seja de amparo ou assédio, pois até agora não consegui identificar o procedimento de ação deles sobre nós. No caso de ideias, ocorreria uma por telepatia, sem que a consciência perceba? Não, tudo é o exo-pensene. Tudo é um processo de energia e pensenidade. No caso de cirurgia intrafísica, no soma, o processo de ação seria feito via energia deles sobre os chakras, até um certo ponto, mas não é só isso, não. É ectoplasmia. Sai do processo do corpo humano também. Favor de explicar isso, porque não encontro leitura para esclarecer isso. Não, você tem que estudar os problemas todos sobre chakra, o processo de ectoplasmia e outras cositas mais. Olha, o projeciologia tem muita coisa a esse respeito. O indivíduo gabaritado pode instalar qualquer tipo de campo. Depende de que gabarito, né? Esse negócio de falar indivíduo gabaritado, sei lá se ele é bom em metralhadora, por exemplo, ele faz um campo da morte, mata uma porção de gente com a metralhadora, é gabaritado. Isso aí vai com calma. Por exemplo, se eu dominar a letargia na imobilidade física virgem, eu, através da esterilização das energias, posso criar um campo em que as pessoas tenham facilidade para sentir o processo letárgico? Depende, aí é processo já que você está querendo influir, que a letargia entra em hipnose. Isso é com calma, é a sofrologia também. Isso é feito só através da esterilização, ou eu tenho que primeiro entrar no processo letárgico para daí passá-lo aos outros? Não. A primeira coisa é o seguinte, esqueça o processo de letargia. Pense em fazer um ambiente adequado com as energias. Um holopensene bom. Você não vai fazer nenhuma hipnose em ninguém, e pode ajudar as pessoas. É o que nós tentamos fazer aqui no CAEC, no Tertuliário, no Holociclo, na Holoteca. É preparar um ambiente adequado para isso. Um dos mais preparados que tem aqui é o acoplamentário. Olha bem isso, examina isso que você vai entender. Agora, fazer as coisas para dominar os outros não resolve. E do ponto de vista de parapsiquismo, é sempre bom deixar a deixa para o amparador extrafísico. Ele é que orienta o trabalho todo com a gente.
No curso evolutivo, o surgimento do vírus, o surgimento da autoconsciência, o surgimento da autoconsciência multidimensional podem ser considerados os principais marcos na história de cada um, até um certo ponto, sim. Isso aí é muito importante. E outra coisa, a hora que a pessoa também descobre que ela tem quantos bilhões de bactérias? Pois é, quantos trilhões? São 100 trilhões. 100 trilhões quer dizer, não é que não está 100, não, é 100. 100 trilhões de bactérias, tá certo? Eu sempre peço para vocês repetir para frisar o negócio. Professor Walter, página 21, Crescendologia. O senhor pode aprofundar mais a relação... Crescendo evolutivo, cosmoética e interassistenciologia. Quando a pessoa começa, que ela descobre a cosmoética, começa um novo patamar na vida dela. Ela começa a passar um gargalo muito forte. Aquilo muda tudo. Agora, a cosmoética ela vai ser entendida aos poucos. Porque, na prática, é muito difícil a pessoa pensar o que é a cosmoética, logo de cara assim. É igualzinho estudar ética. O povo, às vezes, tem dificuldade para isso. Primeira coisa, tem dificuldade porque ninguém quer entender um negócio que puxa a orelha da própria pessoa. Então, a hora que ela começa a entender e aprofundar, vem o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética. Aí a coisa já muda de figura. Ela vai começar a aperfeiçoar as cláusulas desse código. E esse código, ele, pouco a pouco, ele vai se ampliar cada vez mais implantado em cima da interassistencialidade. Aí tudo muda, né? Por isso que a gente está falando que uma coisa puxa a outra. É a cosmoética para a interassistenciologia. Duas dúvidas. Quando o senhor coloca a questão do crescendo, me parece que a interassistenciologia ela estaria, de alguma forma, assim, acima da cosmoética, é isso? Até um certo. Ela vai coroar a cosmoética? Não, ela está em termos. Vamos só entender. Nós podemos falar que existe uma cosmoética teórica, por exemplo, aquela que o Adélio, que não está aí, conhece. Existe uma cosmoética prática, que é aquela, por exemplo, que a Rosa está vivenciando. Então, veja, a interassistenciologia ela é superior à do Adélio. Você está entendendo? Estou entendendo. Vamos entender. Então, o processo cada prática. Vamos supor que a Rosa esteja praticando a interassistencialidade, ela é superior ao processo. Então, aí vem teoria 1%, vivência 99%. Então, uma coisa é maior do que a outra. Então, saber das coisas é uma grande coisa, mas ainda não a resolve o processo. Você está entendendo? É preciso de vivenciar aquilo. Então, na prática, isso influi demais. Entendi. E qual que tem lógica, né? Isso que eu falei, você entendeu? Tem. E qual que é a relação que a gente pode fazer desse crescendo com o tema, assim? Quando, por exemplo, pegando na taxologia aqui, quando o senhor menciona esses mega acontecimentos históricos. Vocês, por exemplo, quando uma pessoa começa a ter retrocognição, e ela tem uma visão de conjunto da holomemória dela, e todo o processo da cronímica, a holobiografia, ela vê onde é que aquilo que eu estava falando, numa vida ela cresceu mais, na outra ela estacionou, na outra ela fez até um pouco de regressão, depois ela recuperou de novo, aí ela vem de novo, e por aí vai. Agora, segundo o que a gente percebe, que os amparadores falam, a partir do curso intermissivo, não vai ter mais isso, essa regressão não vai ter. Sempre se vai acrescentar alguma coisa. Agora, o que se passa? O percentual a mais é que seria importante. Agora, para isso, é que eu trabalho com o processo do auto-revezamento. Falando, olha o gráfico pensando, vamos trabalhar agora, que assim a sua próxima vida vai ser muito mais rica do que essa. Outra coisa, se você começar a trabalhar com parapsiquismo, vocês vão ter o negócio dos 5 ou 8 anos de autoconsciência da realidade, a maturidade do processo.
Então, a tendência agora é melhorar tudo. Agora, a partir disso, a tendência é que a Terra vai melhorar tudo, mas vai demorar um pouco devido a essa fase de transição das congelas e a reurbanização. Bom, essa questão de 1950, que é o marco dos intermissivistas, eu lembro que muitos anos atrás, em tertúlia, foi falado, eles que nasceram antes de 1950, que é o meu caso. Porque é um processo... Não, eles nasceram, já tinha gente mexendo com esse processo. Veja bem, eu já tenho ideia do problema da reurbanização desde 1100. Mas o processo, vamos dizer assim, a instituição oficial foi lançada, etc., fizeram o lançamento, foi a partir de 1950. E o volume... O resto tudo era assim, muito amadores, muito enrolados, você está entendendo? Gente que, igual vocês, que já não estão tão enrolados, que já tem algumas velas na cabeça, porque tinha outros que não tinha vela nenhuma. Estava tudo obscuro, tudo na escuridão. A gente não está com vela, tem algumas velas. O que eu digo, esses receios... Eu, por exemplo, acho que eu tenho 2 velas, que são 2 chifres, mais luminosos. Agora, tem muitos de vocês que têm 5 velas, 10 velas, isso aí já foi. São as medusas luminosas. Você já falou isso há muitos anos aqui na tertúlia, lá. Falou alguma coisa que alguns vieram para preparar o caminho. Estou dizendo aqui recente, são os pioneiros. Eles são os escucas. Assim. Vieram como escuca. Agora, eu, por exemplo, eu examinei esse negócio todo e tive que esperar 2 gerações para começar a deslanchar o meu trabalho. A vida é assim, cada um faz o que pode. Mas, ao mesmo tempo, pelo que eu me lembro, você falou alguma coisa que esses mais recentes, eles têm, inclusive, dentro da família, uma questão mais equilibrada também. Pois é. É isso mesmo. A nova geração. O que é que eu dou muito valor para as crianças, o povo que aparece aí? O negócio é sério. Agora, eu penso que esse número, esses prodígios infantis, está entendendo? Desses superdotados, etc., nesse sentido, superdotados, intermissivos, eles vão aumentar o número daqui para frente. Agora, por enquanto, tem umas coisas aí que estão devastando, né, a vida desse povo. Droga, a computação, o processo da besteirada que tem por aí junto disso. Então, isso aí é bravo. Questão também do futuro, em termos de número, provavelmente, não sei, vai ter uma progressão geométrica, aumento de intermissivistas. Não, tudo é o seguinte, quando o negócio é novo, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então, por exemplo, nós ainda estamos nos lambuzando com a internet. Vai chegar um ponto que isso aí deve criar alguma direção, uma iluminação depois do túnel, alguma coisa que vai acontecer. Por enquanto ainda está uma briga. Negócio de internet. Todo dia surge um Google, Twitter e não sei o que mais. Isso tudo tem muita besteira nisso tudo. E outra coisa, aparelhinho desse tamanhozinho, aparelhinho do olho só, pino. Quer dizer, vamos ver para onde vai acontecer isso do ponto de vista prático, objetivo, funcional. Outra coisa, vocês estão vendo aí o processo. Eu fui falar com o Osmar não podia pegar o... Vocês não acham que tudo que vocês estão usando aí de celular, que são perigo? O cara que tem lá o marca-passo, ele não pode atender o celular, não pode falar no celular. Como é que é isso? Como é que é? Interfere no... Como é que é? Mas interfere no marca-passo de... Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. É a mesma coisa. Se o celular fosse bom, uma pessoa que está com marca-passo é o que precisa mais de celular, porque tem dificuldade de andar, às vezes sair, qualquer emergência. Como é que é isso?
Assim, ó, é um monte de bobagem que tem por aí. É muito excesso que tem nessa história toda. Agora, olha, eu que vivo mexendo com revistas desde que eu nasci, né? Desde o Gibi até as outras revistas, o Jornal das Moças, aquela coisa toda, tudo isso eu vi. Então, o que que se passa? As publicações estão tudo piradas. Tem uma série de publicações, mas cada piração, cada loucura que tem. E olha, os assuntos são cada vez alterados. Então, isso tudo, nós estamos passando uma fase braba. E outra coisa, aumentou muito depois, agora de 2000 para cá. Uma coisa que eu reparei também, que os próprios textos jornalísticos, eles não estão considerando assim fundamentos para os argumentos, eles não consideram as provas. Agora eles prostituíram a coisa devido ao problema da internet. Entendeu? A própria Veja mesmo, eu tenho visto lá algumas matérias que eles não, compara como era a revista, a própria revista, há alguns 2, 3 décadas aí, e compara agora. Nós piorou demais. Você vê não, mas e essas revistas doidas que tem por aí? Mesmo as revistas que são sempre científicas, Galileu tem umas bobagens atualmente. Total. Está entendendo? Super interessante mesmo, né? A super interessante está toda alterada. O pessoal agora, defendendo tem aquelas outras, tem essa outra aí, aquela de curiosidade, e aquela é mais pirada ainda. E o modo que eles estão fazendo o negócio? Estão colocando tudo quanto é designer perturbado para tomar conta disso. É o zapping, sabe aquelas coisas que o povo está fazendo, né? Estão levando tudo para isso. Então a pessoa está com aquela ânsia de fazer a trucagem cinematográfica no papel. O negócio todo é esse. Querem reproduzir o ambiente virtual no papel. Tem um monte de coisa dessa. Então, veja, isso aí, nós estamos numa fase de transição perturbadora. Se a pessoa ter cuidado. E os assuntos? A maioria, tudo de uma negatividade. Você olha na televisão, o povo te dando tiro ou explodindo alguma coisa. Você pega o papel, está lá aquele negócio tudo na base. Cada coisa é pior do que o outro. Tudo quanto é crime, marginalidade, o negócio está muito pior do que era. Que agora está sendo falado. Porque tudo aparece na internet. A internet, então, está criando problema para todo mundo. Por exemplo, o processo. As mulheres estão ficando cada vez diminuídas em valor. Por quê? Aparece a moça mais bacana que tem, que antigamente todo mundo levava aquilo em consideração. Era até eleita a mulher mais bonita do mundo, não sei o quê. E ela tem talento, ela trabalha bem nisso. Eu fico pensando em algumas que, quando eu era menino, jovem, aquele negócio todo. Hoje, aparece daí a pouco, entrou na droga. Galã, a mesma coisa. Entra daí a pouco, o cara bateu na mulher, bateu não sei o quê. Tem um monte desses artistas atualmente, está tudo assim. Vão para a cadeia. Agora veja, o povo estava aí assustado com esse negócio de jogador de futebol. Jogador de futebol é normal, porque não teve berço, não teve educação, não teve nada. Mas esses caras? Muitos desses tiveram. Tem cara desse que passou na universidade maior, na Inglaterra, ou outro nos Estados Unidos. Está tudo. Então, as Conselheiras atualmente, elas recebem diploma de universidade. Antigamente não era assim. Então, vocês se preparam para isso. Hein? O ensino avançou demais. Professor Valdo, aqui no B, já houve em alguma tertúlia, você citou que os cursos intermissivos, de modo mais organizado, foi em meados do século XVII. Agora... Não, aquilo para começar, coisa ali, certo? Sim. Já se falava nisso, mas ainda não era ainda não estava funcionando para valer. Agora, por exemplo, eu mesmo trabalhei nisso, né? Essa questão, por exemplo, lá, o Swedenborg, o processo do Balzac, Allan Kardec, essa coisa toda. Assim, tem gente muito melhor que a gente, muito melhor que eu, que está trabalhando nisso há muito tempo. É aí que entrou o processo do iluminismo, renascença, o enciclopedismo. Justamente essa era a minha dúvida. Qual que foi o mega acontecimento histórico mais relacionado ao início desses cursos intermissivos do século XVII? Tem que ver, né? Porque a maioria desvia. Allan Kardec caminhou para o J. Cristo. Está entendendo? Swedenborg ficou com a bobagem lá por causa do pai dele, que era bispo.
E por aí vai. Todo mundo desvia, a maioria desvia muito. Acho que o que ele está se referindo aí, ver se é isso também, que você também associava a questão do curso intermissivo com a data de 1651, que é considerada a data oficial da ciência, né, a Revolução Científica e tal. Que seria uma etapa desse trabalho, né, do curso intermissivo. Isso aí, do ponto de vista extrafísico. 1651 não tem nada assim de grande exaltação histórica aqui na história humana, mas extrafisicamente tem. Agora, a gente tem que ver o que é que dá lá. Tem? Aquelas descobertas da medicina do século XVII, por exemplo, William Harvey, que descobriu a circulação, tem relação com esses primeiros cursos? Todas essas descobertas, invenções, etc., e outras coisas, tudo ajuda, né? Sempre ajuda. Ampliaram o processo de entendimento, discernimento, compreensão, isso é muito importante. Tá, e a questão da União Europeia, a Constituição da União Europeia, pode entrar como um mega acontecimento histórico tudo era uma coisa positivo? Firmada. Eu já falava nisso muitas décadas antes. Os países da Europa todos vão se reunir. O povo começava a rir da gente, assim, você vai ver. Na década de 60 eu já falava isso. Devido ao processo da... Na verdade, muita coisa dessa, a gente trabalhou inclusive no pandeiro. Tinha gente que mexia com isso, que aparecia lá. Para dar o ar da graça, mostrar a situação como é que era. E nesse caso da União Europeia, além do reurbanizador, teve equipe de intermissivistas específicos para esse trabalho? Teve gente, muita gente. Muita gente. Eles já estão trabalhando até hoje. Tem muita gente lá no meio. Agora, professor, cada um faz o que pode, né? Dentro desse processo. Agora, eu não sei, examinando as coisas todas, eu não sei se eles se precipitaram, eles ficaram muito entusiasmados com o processo da União Europeia. Colocar país demais em pouco tempo. Aquilo eu sempre vi. Eu falei assim, para mim esse povo vai colocar o carro adiante dos bois, se não tiver cuidado. E acabou acontecendo mesmo. Você vê a projeção, a perspectiva para o Mercosul aqui? Você vê como é que você vai ver? Vamos ver se diminui um pouco essa fabulação e loucura psicótica desses esquerdistas, né? Comunistas, ainda estou falando em comunismo. O comunismo já morreu, já foi enterrado, etc. E eles querem exumar o negócio toda hora. Quer dizer, isso aí, revolução, isso é besteira. Tem que acabar com esse negócio, não é por aí. A revolução não é essa. A revolução tem que ser a sátira Gaia, é o processo da não violência, com calma. O povo já tem entendimento para isso. Olha o Brasil como é que está. O povo agora já está tudo ficando tipo americano, engordando demais, tudo obeso. Isso é preciso de melhorar a educação disso. É preciso de educação. Agora, se coloca a educação, o esquerdismo vai para o espaço. Por isso que é igualzinho à igreja. Se a igreja começar a ensinar as coisas, seja os evangélicos ou da igreja católica, acaba com a religião. Se uma pessoa começar a estudar mais, ela deixa isso tudo. O problema é que ela não tem oportunidade disso e não estudou o suficiente para isso. Uma das coisas mais sérias que eu falo é o autodidatismo. Se uma pessoa entrar com o autodidatismo, inevitavelmente, se ela não faz curso intermissivo, se nunca fez, ela vai fazer na próxima vida. Na próxima intermissão ela vai fazer. Se ela entrar no autodidatismo agora, com lucidez, procurando. Porque se procurar, ela acha. Essa realidade vai aparecer clara na frente da pessoa. Tem jeito. Agora, é lógico que uma pessoa que não estuda, numa condição dessa, do jeito que está a vida humana, é uma confusão. A pessoa fica confusa. É isso que o povo fala aqui, essas perguntas, um monte delas, aparece por causa disso. Está confuso no meio daqui, a pessoa não sabe a quem atender, para onde vai, de que modo que fica. Por todo lado só vê coisa atrapalhada, esquisita. Olha só os filmes e os romances que tem, que loucura que eles são, e eles não explicam nada. Tem uma agora que eu estava vendo aí, que é de um cara lá, que foi um best-seller da situação toda, é terrível. Agora, eu fui ver o filme, você olha assim, a pessoa deve ter visto aquilo, porque deve ter acontecido alguns fatos que levaram a pessoa a pensar daquele jeito. Mas
não tira nenhuma conclusão positiva do negócio. É tudo dentro do negativo. Mas de uma condição que não tem saída. Você está entendendo? Agora veja, são pessoas que dominam o processo da comunicação. É romancista fora de série. Como é que fica isso? Best-seller. Mosrel. O filme que eu vi agora é terrível. Eu não vou falar aqui, porque esse eu não vou indicar para vocês. Eu fui ver para ver como é que era. E outra coisa, grandes atriz, ator, fora de série. O negócio é uma perfeição em matéria da montagem do filme. Mas você espreme assim, é tudo negativo. Aquilo não ajuda ninguém. Aquilo é negativo. Agora, veja, esses artistas, não adianta você conversar com eles. Eu, lá em Hollywood, eles me perguntavam, o que você acha desse processo nosso todo? A indústria cinematográfica, assim, a maioria é uma droga danada, porque isso manda a pessoa para a baratosfera. Tem que ter muito cuidado com o que sai daqui, senão está danado. E a maioria se espreme, não tem moral, não sai nada, não ensinou nada, não acrescentou nada em tudo que você viu. Como é que fica? O problema os filmes são tão bem feitos que esse filme, por exemplo, eles traduziram o livro do cara perfeito. O título do filme é perfeito para tudo que aconteceu. Mas tudo é negativo. Você está entendendo? Terrível. Agora, muito bem feito, as coisas tudo em cima, mas, por exemplo, eles não mostram a falta de cabeça, de racionalidade do personagem, aquela pessoa como é que estava, não mostra nada. Só vai cada vez piorando, 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 piorando. E fica daquilo, e não sai daquilo. Daí a pouco o filme acaba. É um monte desses filmes que acabam. Quando você está esperando que venha alguma mensagem para ver se melhora, é a última esperança que a gente dá. Fica preto e fala lá, the end. Isso é terrível, você pensar na coisa. Agora, veja, isso é o momento atual. Se um dia precisar, um filme igual esse, por exemplo, e outros mais, eu ia indicar, olha, veja isso, você vai ver o que é o processo totalmente sinistroso da situação. Como é que esse povo vive atualmente? O pré-serenão vulgar também é intermissivista? Não. Pré-serenão vulgar. Já estão querendo fazer mais um Vigossi, tá certo? Vários intermissivistas tiveram filho na atual ressoma. Esses filhos, de maneira geral, também fizeram curso intermissivo? Pergunta para eles. Fiz a pergunta sobre letargia ao senhor, pois estou me dedicando muito ao processo da imobilidade física virgem e possuo amigos muito agitados que não entendem o processo. Eles não conseguem nem mesmo ficar parados por poucos minutos. Minha ideia é convidar 2 desses amigos para vir à minha casa, instalar um campo para eles sentirem o processo da calma a partir de mim. Seria negativo? Não, se você tem confiança no seu taco, tudo bem. Se esses caras são muito excitadinhos, olha bem. Se eles são só hiperativos, ou eles são assediados, ou eles são possuídos. Olha os efeitos dessas atividades. Os atos deles têm alguma coisa muito pesada, abre o olho com isso. Você às vezes está trabalhando com Cosrel, com C maiúsculo, não é isso? Meu pai é magro, tem 71 anos, dinâmico, tem marca-passo, usa celular e vai para todo canto sozinho. Ele acha que o problema é usar muito o celular. O que o senhor acha? É bom ver um cardiologista, ouvir uma segunda opinião. Cuidado. É bom arranjar uma segunda opinião. Escuta o outro. O senhor acha que o número de intermissivistas na Terra vai aumentar? Qual é o seu prognóstico? Vai aumentar, mas eu não sei quanto não. Eu garanto para você que mais em 10 anos, pelo menos mais 5 vão aparecer aqui. Pessoal, só trazer um acontecimento que eu acho que foi histórico aí, dada a sincronicidade com o tema de hoje, que foi o primeiro curso de campo lá em Salvador. Tive a oportunidade de ajudar lá esse fim de semana. Foi imersão progetioterápica lá da OIC. Salvador, vocês são os heróis. Viva Salvador. Viva Bahia. 74 alunos e
Depois do curso, no domingo, o pessoal ficou até 1h30 da manhã lá fazendo entrevista para docência, entrevista para voluntariado, aula-treino. E a meta aí é... Já não se faz mais Bahia como antigamente. Muito bom, hein? Deixar registrado aí. Né? Bacana. Quer dizer que não precisou mais de estourar nenhum acumulador de eletricidade. Mais nada. Professor, você pode esclarecer melhor essa relação União Europeia e pandeiro? Não entendi bem. O caso é o seguinte, a União Europeia começou mesmo, foi em 92, não foi? Agora, nós tínhamos gente que estava aparecendo lá para assuntar o que nós íamos fazer, devido ao processo da reurbanização e as coisas que eu ia fazer, sabe? Gente extrafísica, tudo consciência. E que era o processo da Europa. Então, aparecia um ou outro postando que estava funcionando na Europa. Agora, eles tinham até outros idiomas, outra situação, tudo, e estava fora do corpo. Tinha saído fora do corpo. Entende? Agora, mas tinha gente era séria. gente que estava no governo. Por exemplo, um desses caras era dessa cidade, Maastricht. Agora, veja, isso é da década de 80. Foi bem antes dos processos todos, ninguém sabia o que ia dar por ali. Aquilo estava em andamento. Mas esse pessoal tinha lucidez no intrafísico desses acontecimentos ou não? Um pouco, não muito. Não muito. Não muito. Está entendendo? Aí, ó, uma das coisas, por exemplo, esse povo da Noética, que eles apareceram de Genebra para conversar, vieram 2 anos aqui, eu dei curso para eles. Esse povo tinha alguma relação com essa turma. Esse pessoal agora não sei o que é que deu, como é que era, etc. Foi aí que eu vi que tinha esse cara lá, que eu conheço de muito tempo, que está lá na parte nórdica, e a gente estava esperando que fosse escrever alguma coisa. Foi aí que eu vi os negócios de Finlândia. Mas a gente pode dizer que é uma outra leva de intermissivistas ou não? Eles são não, também intermissivistas? Era intermissivista que andaram estudando alguma coisa, mas que eles estavam com muita culpa do cartório. Então, por exemplo, eles queriam saber o que é que nós íamos falar aqui, porque lá eles não iam ter essa oportunidade. Então, eles começaram a ver o que é que a gente ia fazer, para ter uma noção. Entende? Pode ser que um dia, um ou outro desses é capaz de aparecer aqui, quando eles amadurecerem mais. No caso... Lá nós fizemos essas reuniões até 85. Depois parou. O processo na Europa foi em 92 que instalou. Entende? Agora que apareceu gente, apareceu. O pandeiro tinha muita coisa assim. Está entendendo? Para inspirar as ações humanas. Por exemplo, humanas. algumas coisas que eu vejo que a turma está tentando fazer no discernimento é a ideia tipo do pandeiro. Quando reúne todo mundo que vem, por exemplo, esse caso de chamar, e vocês chamar lá, do jeito que eu comecei isso, né? Chamar o autor, mas o processo de vir, debater o processo. Por exemplo, o caso do Vasconcelos, isso é típico do processo, o pandeiro tinha disso. Agora, eles pensavam certas pessoas e traziam para mostrar como é que era. Agora, em parte também era para dar força para a gente, a turma que estava lá trabalhando, você está entendendo? Ver que tem outros que estão trabalhando, estão fazendo força. Mas agora, uma boa parte também desses camaradas que apareciam, a maioria eram homens. Isso tudo eu olhei na ocasião. Aquilo me chamava a atenção. Desses da Europa? Os da Europa? É, da Europa. A maioria é homem. Agora, o que se passa? A maior parte desses camaradas, eles vinham também para dar força para eles naquilo que eles estavam fazendo. Aquilo parece que ampliaria o processo da cabeça e tal. O pandeiro era um campo de energia, um campo de força violenta. Muito sério. É como se estivesse tudo concentrado, você está entendendo? Como se fosse assim um frigorífico, uma coisa. Negócio dele. Agora, ele já tinha esse prazo estabelecido ou não deu muito certo? Não, eles já tinham calculado mais ou menos. Eu, antes de ter a última reunião, que foi em 85, eu já sabia muitos anos antes que isso aí ia até 85. Eles já tinham me falado. Estava previsto. Agora, esse povo aí me ajudou muito. Laek, sabe, o transmentor. O transmentor orientava muitas coisas lá. Ele que Agora, lá chegou a aparecer, não, tudo isso veio. Entende?
Agora, o problema era a constância, de você manter a constância com consins lá. Isso é muito difícil. Agora, o objetivo principal era preparar para o lançamento da Conscienciologia, era isso? Até um certo ponto. E também é o seguinte, juntar as ideias para criar um holopensene adequado na Terra. A gente lançar a situação. Agora, por exemplo, isso foi em 85, presta atenção. Em 86, a gente lançou as coisas. Em 94, eu lancei os 700 experimentos. Está vendo? Tudo dentro da ordem da história. Mas eu já vinha trabalhando com isso há muito tempo. Professor. Os 700 experimentos, eu fiz o livro em 4 anos. Só. Eu já tinha o material, tinha uma opção de coisa. O Pandeiro ainda está numa espécie de plataforma de lançamento do holopensene. Até um certo ponto. Era mais ou menos. E o percentual assim de consim projetado? A predisposição. Ele fez um preâmbulo do problema. Agora, juntando determinadas consciências. Agora, por exemplo, uma boa parte que estava ali eram consciências que estavam estudando e preparando os processos de curso intermissivo. Agora, muitos não tinham nem contato com a gente. Eram ouvintes. Eles estavam lá só assuntando, vendo a situação como é que era. Agora, de vez em quando, tinha muita gente. Era muita consciência. É que milhares? Não, assim, por exemplo, 800 uma vez. Às vezes tinha. A grande maioria era consciente. Agora, de qualquer maneira, só de você pensar, mas não, se aqui tem esse povo todo, e eles são mais ou menos equilibrados, a Terra está muito melhor. Agora, o ideal seria, eu falava lá, né, às vezes com tal mal, não, vamos pegar esse povo tudo e levar para o Rio de Janeiro, aquele negócio todo, sabe como é que é? Qual o percentual que era consim projetado ali era bem menor do que a consciex, né? O número? É. Não, era bem menor. Bem menor. Porque também é o seguinte, você não podia contar com o povo projetado. Um dia dá certo, outro dia não dá, cria problema, você não pode forçar por causa do cérebro. Muito instável, né? Agora, o Talmal trabalhou muito nisso. Tinham vários igual ele. Agora, é a turma também que trabalhou muito nas questões comigo, lá, e eu com eles, né? Na questão da reurbanização. Aquele negócio de juntar gente de energia, chegava lá e sumia tudo, você voltava para o corpo. Isso tudo é esse povo que trabalhou lá. Tinha muitos amparadores, povo todo. Agora, terminou em 85 e começou quando? Começaram quando essas reuniões? Não, meu negócio começou mesmo na década de 70. Isso foi uns 15 anos, no mínimo. Eu nem sei exatamente, não. Porque tinha tanta coisa que eu fazia na época com as coisas. O sucesso meu, quando eu comecei a viajar mais, tinha um monte de coisa nisso. Eu variava muito. Entende? Agora, lá, as reuniões mesmo, as últimas reuniões da década de 80 que foram sérias. Aí já estava tudo já instalado. Agora, lá era muito esquisito. O negócio do Pandeiro sempre foi muito esquisito. Parecia uma nave mãe, enorme. Aquilo, sabe, mudava, alterava. Agora, a última vez que eu fui, não tinha ninguém lá. Eu fui para ver a situação, estava tudo fechado. Eu falei assim, eu acho que eles vão desativar isso aí vai sumir. É bem possível que tenha acabado, depois eu não vi mais nada. Agora, eu fui porque um dia, eu acho que eu pensei em umas coisas muito sérias, quando eu vi, eu estava lá. O negócio foi instantâneo, o que chama de fuga extrafísica, entende? Eu vi, eu estava lá. Foi a última vez também. Depois disso, não. Agora, professor... Eu fico até pensando que eu não voltei lá mais, porque ele não existe mais. Entende? Qual seria... Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas assim, em termos de efeito para os intermissivistas que eram levados ao Pandeiro, o que se esperava deles e que efeitos são palpáveis? Esperava que eles se acertassem. É lógico que tem muita gente que está trabalhando aí comigo que teve lá. Né? A gente não toca nesse assunto, deixa para lá. E teve muita gente que foi lá e que sumiu. Agora, o cara que eu esperava mais, clefou, ele deu para trás. Mas... Ele adoeceu, deu algum problema, acabaram com ele, né? Aquilo é acidente de percurso. Mas seria, assim, uma reativação holomnemônica? Qual não, era, assim? Isso e mais alguma coisa. Mais né? alguma coisa. Por exemplo, esse médico, que é o tal que eu estava esperando, ele veio para ver meu curso,
As perguntas dele é como se ele já tivesse... Ele dava aula para mim. Você está entendendo? Ele sabia tudo. Aí um dos nossos amigos que o viu falar várias vezes aquilo, desde o Rio de Janeiro, mas aqui do CAE, vira para mim e fala assim, mas Valdo, você não vai lá falar com o homem que você falou é esse aí. É a cara, tudo que você falou, todos os perfis, indício, caminho para você aí, mas você viu, o homem está doente, eu não posso. Eu vou falar uma coisa dessa para ele, onde é que está? Isso é falta de fraternidade. Vou acabar com ele. O homem não vai durar muito, no fim. Ele chegou, tá, dificuldade até para andar, tudo, uma opção de coisa, muito atrapalhado o corpo. Tá. Não dá mais. Agora, esse era um que eles falaram que eu podia contar com ele. Falei assim, a previsão não foi tão boa. Que ele é falho, não sou só eu que falho, tem mais gente que falha. Entendeu? Estou nas dependências da sede do IPC. Recebi mudança do campo energético às 12h50 e estou recebendo banho de energia até o momento. Não consigo identificar o que está ocorrendo. Poderia falar algo a respeito? Não. Aí o processo é que é pelos nossos amigos que estão trabalhando com energia aí o tempo todo, né? Hoje a gente estava falando até na hora do almoço, né? O povo está tudo sentindo as energias. É correto colocar o nome de uma consinha em várias CNFs? Sim, ué, se quiser, qual o problema? Cada um apela para aquilo que pode, né? Tudo certo, né? Faz parte do serviço. Não estou cobrando nada com isso, tem liberdade absoluta, é democracia assistencial, não é isso? Eu não vejo nada demais. Valdo, sim. Aqui, a letra B. Tá. Dia 3 de setembro vai estar estreando o filme Nosso Lar, que do André Luiz, inspirado no livro lá do André Luiz, o Nosso Lar, né? O livro com o mesmo título. Essa colônia extrafísica, ela teve alguma participação no processo de reurbanização? Ou colônias desse tipo, elas têm muita... Ela foi colocada lá, e André Luiz fez para mostrar uma ideia do que tinha, para ver se melhorava o processo com os espíritos. A ideia toda foi essa. A intenção foi essa. Agora tem uma opção de condições disso aí que foi feito. Os livros de André Luiz tem muita coisa nesse sentido. Aquilo tudo eles fizeram o que puderam. Entende? Mas é que, quando pega o processo da religião, né, aquilo tem uma raia, não passa daquilo. Há um limite. A dogmática da seita, da religião, não permite extravasar. Não passa. Não há pesquisa. Então aquilo não transcende. E eles ficam só assim, fazendo elucubração. Até hoje, o que é espiritismo? É ciência? É filosofia? É religião? Eles ficaram pela religião, virou uma seita. Então, é uma pena. Agora, a gente já falava isso tudo. O próprio André Luiz sabia dessas coisas, porque ele era muito assim, racional em certas coisas, queria mostrar tudo, como é que era. Agora é difícil. Agora, o perfil do Chico era bem adequado para isso, muito mais do que o meu. É vendo? Para isso. Por causa do processo da TACOM. Então, a mãe, sabe como é que é? Protetora. É o Chico. O processo dele era esse. Então, ali dentro era muito bom. Agora, você vê, a hora que eu comecei a receber junto com ele, pessoal, agora nós vamos mudar o teor. Aí veio Emmanuel, vieram outros falando negócio, tal, ajudando. Aí que foi lançado a Evolução em Dois Mundos, o Mecanismo da Mediunidade. Mudou. Olha também que o processo sobre sexo, ele também é diferente dos outros livros. O Sexo e Destino. Sexo e Destino, ele é diferente um pouco, observa bem. Aqui já era outro nível. É aquele que tem um amparador que se chama Félix, acho que é isso que tinha uma dívida na situação e ele estava trabalhando... Então, ali tem alguns que são sérios. Agora, o livro também tem uma opção de coisa, mas tudo assim, en passant, né? Pequenininho, pequenos recados. É o Técnica de Viver do Kelvin Van Dyne. Ele também já era mais avançado. Entende? Agora, não dava lá, era julgar a pedra aos potes. Tudo morria. Eu julgava o negócio, ficava lá dentro de uma raia e não podia sair. Até hoje, não mudou nada. A gente já esperava que isso fosse acontecer, por isso que eu deixei tudo.
44 anos depois, está do mesmo jeito, ou piorou. Agora, o povo fica muito satisfeito, feliz da vida quando tem essa repercussão dos filmes, dos livros, dos romances. Mas veja, isso tudo é bobagem, coisa de criança, né? Processo artístico, emocional. Mas você espreme do ponto de vista de racionalidade, pega pouco. Outra coisa, o que eu sempre lastimei é o desperdício, por exemplo, que tem de ectoplasmia na história. Os paracirurgiões, a maioria, você sabia que o Arigó, quando apareceu, os espíritos eram contra ele? É um problemão. A maioria não admitia isso. Quem é da época sabe disso aí, como é que era. Esse foi o motivo que eu, desde o início, comecei a dar valor para todos esses médios de efeito físico. O Chico também entrou comigo, a gente foi lá, conversou com ele, viu as coisas, saltou a coisa para melhorar a imagem dele, porque o povo tudo era contra. Então a federação sempre tinha medo de qualquer coisa que aparecesse de médium. A maioria estava contra. Não tem nada a ver conosco, não é nosso. Os da federação, a maioria que era da Federação do Rio, tudo era de origem portuguesa e gostava muito de Maria, mãe de Jesus. Sabe como é que é? Esse negócio todo tinha uma filiação ali técnica. Nas preces que eles faziam, era prece parecendo coisa da Igreja Católica da Europa. Lá no Rio. O próprio Conselho Federativo era assim. Então aquilo eu vi que não tinha jeito. E foi justamente nessa época que o doutor Vantuil queria que nós fôssemos para o Rio para ele me encaminhar para eu dirigir a federação. Agora, quem falou para ele para fazer a cidade do livro, essas coisas, insistir com ele, para dar valor para o livro, porque era um jeito, né? Quando eu vi que não tinha jeito nenhum, o jeito é fazer o povo estudar. Quem sabe vai aparecer algum livro bom que o povo melhora, mas mesmo assim não adiantou. Mas ele fez a cidade do livro. Foi essa potência lá de editoração, isso foi feito depois que nós conversamos. Lá na rua Argolo, lá no Rio de Janeiro, né? Era a casa dele, a biblioteca dele, eu e o Chico lá e ele. Nós fomos várias vezes na casa dele para conversar essas coisas. E eu gostava para ver se eu podia entrar na história para sugerir para o homem. Ele já era de idade, usava sempre um jaleco, porque ele era farmacêutico, sabe? Jaleco branco, etc., já velhinho, mas muito ativo, muito vivo, muito sério. Uma grande personalidade. Sr. Valdo? Faltou no Chico, estou acompanhando o seu diálogo, a racionalidade, porque quando o senhor coloca que ele era uma mãe protetora, mas se essa mãe, com o objetivo que ele veio para o replantio do espiritismo no Brasil, ele foi plantado na França, houve, de certa forma, o Kardec desviou um pouco, veio no Brasil. Para isso não. E outra coisa, ele estava fazendo isso através de mediunidade, não foi através de administração. Entende? Não foi através de gestão, foi de mediunidade. O Chico nunca deu uma aula de nada. Ele não assumia nada dessas coisas. Outra coisa, ele nunca falava a verdade. Qualquer coisa tirava o corpo fora. Ele queria era defender a imagem dele de santo. O processo dele é a santidade. Sempre foi assim. O que eu fui trabalhar era defender essa imagem dele. Todo o tempo que eu passei com ele foi isso. A ideia era essa. O que eu quero dizer é o seguinte, se não fosse essa infantilidade, excesso de emoções e tal, houvesse uma racionalidade, ele não tinha gabarito para outra coisa, não, é só isso. Ele era uma mulher que já vinha de várias vidas e perturbada. Né? Eu estou refletindo que a Evolucinha, ela tem que tomar cuidado para não cair novamente nesse mataburro, né? Racionalidade, começou com muito comocionalismo, corta fora. Fala a verdade na cara, senão não dá certo. Mesmo com criança tem que estudar isso muito, por causa do processo da educação. Pois é. A educação tem que ter limite. A primeira coisa que tem que estabelecer aí é o limite. Senão está danado. Tá bom, obrigado. Quem queria falar é você ou... Curso do Imersão Progessoterápica está ciente disso, mas hoje teve uma matéria na Globo News, agora na hora do almoço, que desabaram 5 prédios espontaneamente nesse último mês em Salvador,
que eram prédios da região mais degradada da cidade. Prédios velhos, antigos, desabaram 5 esse mês. O último foi esse fim de semana. Aqueles que estão dentro do processo eram tombados, não é isso? Isto. Mas é que o Brasil não faz manutenção dessas coisas. Quem fazia manutenção, que era preocupado com isso, era o Roberto Marinho. Ele criou até uma fundação que ajudava o processo aí histórico. Foi ele que fez muita coisa no Brasil e levantou o processo histórico. E outra coisa, eles apresentavam na televisão tudo que ele fazia. Aquilo lá ajudava o problema da TV. É igualzinho o negócio de você aplicar no imposto de renda. Mas ele, de qualquer maneira, ajudou muita gente nisso aí. Ninguém pode falar nada. Valdo. Agora, nem tudo que é histórico tem que ficar em pé também, né, professor Valdo? Algumas coisas... Eu acho que o problema não é esse. O problema é que, se é histórico e é tombado, tem que manter. Se não mantém, acabou o tombamento. Ele tomba. Tombamento é a cor, tombar é outro. A superação do emocionalismo pelo racionalismo, ou pela racionalidade. No seu caso, em 1100, você já tinha feito isso? Não, eu não tinha feito isso. Eles fizeram comigo. Quer dizer, alguns de vocês também no meio. Fizeram. Como assim? Como assim? A hora que eu tinha determinadas ideias, o povo chegava lá e me matava, pronto, aquilo ficava uma cicatriz, aprendi. Agora, depois de ser morto algumas vezes, você acaba aprendendo. De nada, viu? Você está entendendo como é que é? Então, nessa ocasião, o negócio é esse. Agora, o processo todo para a psiquismo é o seguinte. É o que falta no espiritismo, é o que falta na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Eu peguei isso muito cedo, eles não conseguem. É o quê? É sair da religiosidade parapsíquica pelo mental soma. Eles não conseguem. Eles estacionam e ficam na comoção do psicossoma. Não saem. A religião, o ruim é isso. Agora, por que eles não saem? Porque se sai, acabou a religião. É isso que eu tento mostrar através da TENEPS. Eu não sei até agora se eu estou tendo sucesso ou não. Parece até o momento que a gente está tendo algum êxito. Mas eu mostrar que é isso, que a TENEPS acaba com a religião. E é uma técnica individualíssima. A pessoa não precisa de depender de ninguém. É ela com o amparador. Acabou. Não há mais nada fisicamente, não precisa arranjar óbolo, dízimo, fazer igreja, não precisa nada disso. É a pessoa consigo e o amparador, que ele então desentrosa e faz assistência. Isso que é a religião maior que essa. A religião é religar para a procedência da pessoa. Você quer mais ligação do que um trabalho parapsíquico de assistência diário, o resto da vida? É a maior religião que a gente pode falar, se for pensar em religião. Isso é muito superior. Essa que é a verdadeira religião da humanidade que o nosso amigo queria. Entendendo o filósofo lá, Saussure, Auguste Comte. Ele queria era isso. A situação é essa. Mas esse não deu. Esse aí não dava nem para a gente falar com ele. Cara, é difícil. E gostar de aparecer também em certas coisas. O negócio dele também era isso. Tem muita gente nisso que é por causa de aparecer. Você não está vendo essa igreja do Renascer, como é que é? Olha esse Edir Macedo, é clássico. Outra coisa, olha o Papa atual. Desses últimos Papas, é o que anda com mais paramento, é esse, já percebeu? Alguém ainda vai ver isso. Se o povo ainda não viu. Quer dizer, fogo, né? O processo da... Não é fácil. Não é fácil. Agora não é fácil. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 51 assinaturas em livro de presentes, 21 perguntas online, Obrigado.
29 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados do Rafael, o curso Currículo do Inversor online, a Marta, o curso Introdução à Programação Existencial, a Amir, curso 40 Manobras, o Ivo, a Jornada da Saúde da OEC e a Viviane, o debate no CR. Antes, com vocês, o programa Amigos com o Eduardo. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de comentar aqui com vocês que estamos na fase final de revisão do nosso site, do novo sistema que vai administrar o software, né, do programa Amigos da Enciclopédia. E com isso, essa fase de transição, alguns serviços estão tendo alguma dificuldade, por exemplo, o HoloServer. Tá? Outra questão é em relação ao pagamento com os cartões Visa e Amex. As pessoas não estão conseguindo fazer a inscrição com esses dois cartões. Tá? Isso está mais ou menos dentro aí do que a gente está esperando, dessa dificuldade, mas nós já testamos os dois cartões no novo sistema, ele está funcionando normalmente. A gente está aguardando somente a finalização do Mastercard, tá? Que houve uma série de exigências da operadora Mastercard para a gente poder ter esse cartão no site do programa Amigos da Enciclopédia. Então, esse atraso aí de quase 2 semanas, a nossa previsão era de lançar o site e o sistema no final de julho. Esse atraso está acontecendo em função da situação com o cartão Mastercard. Enquanto isso, as pessoas que quiserem fazer suas renovações podem fazer aqui na recepção do CAEC, tá? Através de cartão também, por telefone. O cartão Visa é aceito por telefone. O Amex e o Master somente na recepção. E aí a pessoa pode, então, fazer a sua renovação. A gente lembra para aquelas pessoas que estão acompanhando a tertúlia pela primeira vez ou que estão começando a assistir a tertúlia agora, é possível ter acesso ao conteúdo com várias obras publicadas pelo professor Valdo Vieira e outros autores através do HoloServer. Então a pessoa se torna amiga da enciclopédia e acessa de casa, através de comandos de busca, as expressões, os conceitos, as ideias nessas obras, incluindo a própria enciclopédia, o Urbanizatus, Pacíficos, entre outras obras. Tá ok? Então é um serviço oferecido pelo programa Amigos da Enciclopédia. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Estou aqui para falar para vocês sobre o curso Currículo do Inversor Online. Esse é o primeiro curso online da Sinvexis e a proposta desse curso é cobrir aquelas informações que são vitais para a gente colocar a inversão existencial em prática, mas que a gente não tem na nossa educação formal. Então, por exemplo, reeducação financeira, escolha da carreira profissional, autoconscienciometria, TENEPS, dupla evolutiva e mais uma série de temas. Esse curso ele teve a primeira aula aberta no sábado passado. Essa aula está disponível no site da Sinvexis para quem quiser assistir. O endereço é www.sinvexis.org/currículo. Mas algumas pessoas fizeram esse pedido, então a gente manteve as inscrições abertas até a próxima sexta-feira. Então quem quiser se inscrever no curso, ele ainda está disponível. Se vocês quiserem mais informações, podem mandar um e-mail para cursos@sinvexis.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós temos a satisfação de convidá-los para o curso Introdução à Programação Existencial. Nós estamos ofertando esse curso em 2 modalidades. O primeiro é presencial, aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 4 e 5 de setembro. E nós temos também, para facilitar para as pessoas que moram longe, começando em setembro, o curso Introdução à Programação Existencial à distância. As pessoas podem fazer o curso pela internet, www.apexinternacional.org/introdução, sem acento e sem cedilha. Essa introdução online vai ser realizada em 4 módulos nos dias 13, 20, 27 de setembro e 4 de outubro. Muito obrigada e até logo. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos os presentes e os teletertulianos a participarem da 2ª edição do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso vai ocorrer agora em um único módulo. São 4 dias corridos, dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro. É um curso ministrado pelo professor IAPCOM Mário Oliveira e se destina às pessoas que querem exercitar as manobras energéticas básicas em dinâmicas interassistenciais. O curso não tem nenhum tipo de pré-requisito,
a menos do pré-requisito básico, que é a vontade de desenvolver o seu domínio energético. Inscrições na recepção do SEAEC. Obrigada e até lá. Pessoal, boa tarde a todos. Só lembrando que de 15 a 27 de outubro nós vamos ter a Semana da Saúde em Portugal. Os eventos que compõem a Semana da Saúde lá no campus da IAC, em Évora Monte, Portugal, são o curso de imersão Projeto Terápica, cujo EPICOM vai ser o professor Nário Takimoto, a 6ª Jornada de Saúde, com a apresentação de vários trabalhos na área da saúde, da consciência terapia e também do universalismo, e também o curso Praxis Multidimensional, que vai ser ministrado pelos professores Nancy Trivelato e Wagner Alegrete, da IAC. Tá bom? Então, relembrando, 15 a 27 de outubro, Semana da Saúde, no campus da IAC, em Portugal. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o debate do SEAEC desse domingo, no dia 22, das 15 às 17 horas. Quem tiver interesse em discutir filosofia e ciência, a gente vai estar falando sobre Karl Marx, seu pensamento, contribuições, problemas. Vamos discutir a questão do materialismo, da dialética, da alienação e a grande polêmica entre o marxismo, o socialismo e o comunismo. Obrigada. Gratuidade cosmoética é verbete eleito para amanhã, com 10 votos, a especialidade cosmoeticologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.